A ascensão e queda de Nicolás Maduro. O homem comum que virou ditador e acabou capturado pelos Estados Unidos. A Venezuela tinha tudo para ser um país rico por gerações: petróleo, dinheiro e posição estratégica. Mesmo assim, virou sinônimo de escassez, repressão e êxodo. Isso só acontece quando um governo deixa de servir o povo e passa a servir a si mesmo. No centro dessa história está um homem improvável, Nicolás Maduro. Ele não era carismático como Chávez. Não era um gênio econômico. Não era respeitado internacionalmente. Ele era um operador. E operadores, quando chegam ao topo, fecham todas as portas atrás de si. Hoje você vai entender quem foi Maduro antes do poder, como ele consolidou uma ditadura, por que foi acusado internacionalmente como, em janeiro de 2026, acabou capturado pelos Estados Unidos. Quem era Maduro antes do poder? Nicolás Maduro nasceu em 1962, em Caracas, em uma família de classe trabalhadora. Seu pai era militante sindical de esquerda. Desde cedo, Maduro cresceu cercado por discursos políticos e organização popular. Ele não veio de universidades de elite nem das Forças Armadas. Trabalhou como motorista de ônibus e atuou no sindicalismo. Essa origem foi usada mais tarde como símbolo de homem do povo. Mas essa é a primeira contradição: muitos ditadores começam assim e terminam governando contra o próprio povo. Maduro não se destacou por carisma, mas por disciplina, obediência e lealdade absoluta a um projeto político. Chávez, o poder real. Hugo Chávez era o centro do chavismo. Carismático, agressivo, polarizador. Maduro nunca foi o protagonista. Era o homem de confiança no bastidor. Enquanto Chávez falava às massas, Maduro aprendia a controlar partido, alianças e instituições. Em regimes autoritários, sucessores não são escolhidos por brilho, mas por confiabilidade. Quando Chávez adoeceu e morreu, Maduro estava pronto para garantir continuidade. 2013, a herança que virou ditadura. Maduro venceu uma eleição apertada após a morte de Chávez. O país se dividiu imediatamente. Nesse momento, ele fez a escolha que define todo o resto: não conciliar, mas endurecer. A oposição passou a ser tratada como inimiga. Críticas viraram sabotagem. Maduro deixou de ser herdeiro. Passou a ser dono do regime. O truque central: capturar o Estado. Ditaduras modernas não começam com tanques. Começam capturando instituições. Parlamento contornado. Judiciário domesticado. Imprensa sufocada. Protesto criminalizado. O efeito é simples: ninguém confia em mais nada. E quando ninguém confia, o medo governa. A Venezuela rica que virou país de fuga. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Mesmo assim, sob Maduro, o país colapsou. Produção caiu. Estatal petrolífera foi aparelhada. Moeda perdeu valor. Inflação explodiu. Comida e remédios faltaram. Milhões de venezuelanos deixaram o país. Quando a legitimidade acaba, a repressão aumenta. O regime do medo. Protestos cresceram. A resposta do Estado foi violência. Prisões arbitrárias, perseguições políticas e repressão se tornaram rotina. O objetivo não era apenas calar, mas ensinar. Discordar custa caro, silêncio é sobrevivência. Enquanto isso, Maduro buscava proteção externa. Foro de São Paulo, a blindagem ideológica. A Venezuela chavista virou pilar simbólico do Foro de São Paulo, uma articulação de partidos de esquerda da América Latina. Essa rede ofereceu apoio político e narrativa. Críticas eram tratadas como interferência externa. Denúncias de ditadura eram relativizadas. Mesmo com acusações graves, o regime manteve o oxigênio político. Brasil, Lula e Maduro, a zona cinzenta. Em 2023, Lula recebeu Maduro em Brasília e afirmou que a Venezuela era vítima de uma narrativa antidemocrática. A fala gerou forte reação. Críticos viram relativização de uma ditadura. Em 2024,
Diante de eleições contestadas, Lula mudou o tom e cobrou transparência. Em 2026, após a captura de Maduro, condenou a ação dos Estados Unidos como violação de soberania. A sequência mostra como ditaduras sobrevivem também por ambiguidades internacionais. Acusações dos Estados Unidos, de presidente a alvo. Desde 2020, Maduro era acusado nos Estados Unidos de narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. A recompensa por informações chegou a dezenas de milhões de dólares. O mundo sabia. Faltava saber se haveria consequência real. Janeiro de 2026, a captura. Em janeiro de 2026, forças dos Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro e o levaram para solo americano. O símbolo foi devastador. O líder que se dizia soberano terminou sob custódia do país que sempre atacou no discurso. Ditaduras sobrevivem enquanto parecem inevitáveis. Quando essa aura quebra, tudo desmorona. Conclusão. Nicolás Maduro começou como homem do povo e terminou como ditador. Não deixou prosperidade. Deixou um país quebrado, um povo espalhado e instituições destruídas. A Venezuela tinha petróleo. Mas países não vivem de petróleo. Vivem de instituições. Quando instituições viram armas, o povo vira alvo. E quando o povo vira alvo, o país vira ruína.